Imagina que é um jogo normal de semana 3 de temporada regular. Seu time tá perdendo por 5 pontos, tem uma quarta para 10 numa última jogada e vai tentar uma Hail Mary. O time vai, lança a bola e a bola é interceptada na end zone. Só que um juiz marca touchback e outro juiz marca o touchdown. Fica muito claro que a bola foi interceptada, mas mesmo com o review, eles marcam o touchdown e a partida acaba com a vitória do time que lançou a Hail Mary. A Fail Mary, não é Hail Mary, é Fail Mary, é uma das jogadas mais estranhas da história da liga e ela só aconteceu por uma coleção de fatores que levou àquele dia histórico. Quando a Fail Mary aconteceu, a NFL precisou apertar o botão de pânico e resolver um problema muito grande que estava se arrastando por bastante tempo. O problema é que o estrago foi em rede nacional e ele já estava feito. Rapaziada, esse vídeo ele começa em 2010. Eu ainda não fiz aqui, mas eu vou fazer depois, eu prometo, um vídeo falando sobre o que foi o lockout em 2011 e quais foram os efeitos que tiveram na liga naquela temporada, o que significa um lockout também, enfim. Só que um dos efeitos colaterais daquele lockout de 2011 é que a liga também não pôde sentar para discutir com os árbitros, porque estava muito mais preocupada em resolver o problema atual, que era com os jogadores. E na prática, isso significou que depois do final da temporada de 2011, a liga não tinha um acordo com a Associação de Árbitros da NFL para 2012. Então começou a surgir esse problema também. A grande questão aqui é a seguinte: você que tá vendo esse vídeo, todo mundo no mundo que fica xingando no Twitter, ou em outras redes sociais agora, enfim, a gente não tem a menor ideia do quão difícil é ser um árbitro da NFL, tá? É uma tarefa muito difícil, uma tarefa muito complicada, e quem é árbitro da NFL tá ali porque faz parte da elite dos árbitros de futebol americano do mundo. Existem erros, tá? Mas, assim, pra você executar essa tarefa, você tem que ser muito bom no que você faz. Embora a gente, claro, como fã, a gente esqueça um pouquinho disso às vezes também, é normal. Isso não é um resumo 100% correto, tá? Mas pra gente ter um bom entendimento do vídeo e falando de forma super simples, o lockout é basicamente quando o dono proíbe um funcionário de trabalhar, tá? É o contrário de uma greve, eu aprendi isso lá em 2011, inclusive no lockout. E assim, de novo, não é um resumo 100% correto, mas é o que a gente vai entender. Teve com os jogadores em 2011, porque eles precisavam assinar o acordo de barganha coletiva com a NFLPA. Em 2012, a NFL tinha que resolver o seu problema com a Associação dos Árbitros. Só que em 2012, eles não tinham mais nenhum tempo para negociação, sabe? Desde que a temporada de 2011 acabou até o início de 2012, são 6 meses. E aí é uma briga muito grande para você chegar num acordo de barganha coletiva novo. Assim como foi na NFL em 2011, embora eles tenham feito isso a tempo da temporada não ser afetada em número de jogos. Só que a liga começou a perceber ali em junho que eles não iam conseguir lidar com isso até o início da temporada. E aí o que eles fizeram? Começaram a procurar árbitros reservas. Árbitros que não eram os oficiais da NFL para apitarem jogos da NFL. Esse corte ele vai até ficar meio aleatório no vídeo, mas é porque eu acho que é bom pontuar isso também. Em 2001 a gente teve também um lockout de árbitros, tá? Eles trabalharam na pré-temporada e depois eles não tinham acordo, eles foram proibidos de trabalhar. A questão é que, em 2001, eles podiam usar os melhores árbitros do college, além de outras ligas. E aí rolou uma coisa em 2001, né? Ali um. Inclusive, esse vídeo ele vai sair em 11 de setembro. E foi o 11 de setembro de 2001 os atentados que fizeram a liga ganhar um pouquinho mais de força na negociação. E aí, quando a NFL voltou, a NFL ficou suspensa por conta dos atentados, eles já estavam com os árbitros oficiais que eles chegaram a um acordo por conta disso, tá? Só que isso não aconteceu em 2012. Então, né, esse acordo estava muito distante e a NFL começou a procurar esses árbitros reservas em ligas muito inferiores. Só que quando eu digo ligas inferiores, eu quero dizer extremamente inferiores, tá? Porque assim, começaram a procurar árbitro que ou apitava jogo de high school, ou árbitro que era no máximo da segunda divisão do college. Uma diferença sensível para 2001 é que eles podiam usar esses árbitros da D1, da NCAA, mas assim, não eram todas, era uma questão completamente diferente também. Em 2012, por que eles não podiam fazer isso? Porque a NFL tinha um programa no qual eles supervisionavam os árbitros do college, também para puxar os caras para a NFL se eles fossem assim muito bons. Então, basicamente, a liga não quis chamar esses caras para não causar problemas deles no futuro, sabe? Tipo,
Foi no caso problemas deles com a própria União, de não terem violado os termos da União e terem trabalhado na NFL. Então, os árbitros que foram contratados para os jogos de 2012 eram muito, muito, muito inferiores. E vários deles tinham, inclusive, sido demitidos dessas ligas inferiores porque o nível de arbitragem deles era muito baixo. O principal argumento da associação de árbitros era que a NFL estava sendo bastante hipócrita. Porque assim, o primeiro ponto é que os árbitros, eles obviamente não ganham tanto igual os jogadores, né? É muito menos, então a discussão num acordo de barganha coletiva ali era muito menos complexa do que tinha sido um ano antes. Mas eu acho que o ponto principal aqui era que ali em meados de 2011, 2012 até 2015 e 2016, era um tópico muito mais discutível e era um tópico muito mais sensível para a liga em relação às concussões, a segurança dos jogadores e a saúde dos jogadores. Então, a NFL colocar árbitros de baixa qualidade para apitarem esses jogos com caras que são elite em todos os sentidos possíveis do atleticismo e que as coisas são muito mais rápidas e, enfim, a associação de árbitros estava acusando a NFL de hipocrisia. E se você olhar bem, fazia bastante sentido esse argumento para a associação de árbitros. Só que o que a NFL queria com esses árbitros reservas? Fingir que tava tudo bem, né? E assim, teve um burburinho ali na pré-temporada, foi um tópico de discussão, mas não foi uma coisa tão grande, assim, tão notável. E na primeira semana da temporada de 2012, erros acontecem, de novo, acontece até com os árbitros de elite, mas a NFL conseguiu maquiar bem isso. Só que na semana 2, antes da semana 2, já começaram as polêmicas. Primeiro que ia ter um árbitro que ele ia apitar um jogo do New Orleans Saints, e aí na manhã do jogo tiraram ele, porque descobriram olhando no Facebook dele, estamos em 2012, não em 2024, que ele era torcedor do Saints. Aí eu não lembro exatamente qual foi o jogo, tá? Eu acho que foi um Lions e Titans, que o árbitro marcou um helmet to helmet no drive final da partida. E aí o hit tinha sido, acho que no 44 do campo de ataque. Desculpa, foi 44 do campo de defesa. Só que aí o árbitro contou as 15 jardas a partir do campo de ataque. Então uma penalidade que seria de 15 jardas acabou virando uma penalidade de 27 jardas pro time que cometeu a falta. E aí acho que foram os Lions que chutaram o field goal da vitória, depois super curto, enfim. Aí a liga já começou a ter um problema muito maior. Porque, sim, a semana 2 ela foi bizarramente ruim pros árbitros reservas. Só que eles ainda não tinham chego no acordo. E aí a gente chega na fatídica semana 3, que todo mundo já tava falando disso em tudo que era lugar, o jogador já tava xingando no Twitter, já era tópico de discussão nos programas da NFL, a pressão tava grande em cima da NFL. O primeiro jogo da semana 3 é um Thursday Night Football bem famoso entre Baltimore Ravens e New England Patriots. Esse jogo é famoso por razões um pouco tristes até, que o Torrey Smith ele brilha nesse jogo, mas ele brilha nesse jogo porque na noite anterior a irmã dele tinha falecido num acidente, acho que de bicicleta e tal, e ele anota 2 touchdowns, ele domina o jogo, e os Ravens vencem com um field goal por 31-30. Só que se você vê o field goal do Justin Tucker, que era o terceiro jogo dele na carreira, tipo, é impossível ter certeza de que a bola passou por dentro. A bola passa assim, literalmente por cima, na minha visão, tá? E os Patriots perdem o jogo por isso. O Belichick sai furioso, assim, sai correndo furioso, porque na cabeça dele claramente o field goal não foi dentro. E aí ele vai, puxa, empurra o árbitro, ele é multado depois. Mas a polêmica cresceu. Outro ponto daquele Ravens e Patriots, da semana 3 é que teve um momento durante o jogo em que, assim, os 50, 60 mil torcedores da M&T Bank Stadium começaram a assim, xingar muito a arbitragem. A gente fez isso no jogo dos Eagles e Packers, a gente, digo, nossa, torcida brasileira, eu tava trabalhando, então não fiz isso. Mas teve esse grito de, vai, etc, Eagles, etc, 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 vai, etc, juiz. Só que isso não faz parte da cultura americana. Isso tava tão alto e era todo mundo cantando no estádio que o pessoal da transmissão do Thursday Night Football ficou completamente sem graça. Porque não tinha como eles disfarçarem o que estava acontecendo ali. Sabe? Todo mundo já sabia do problema dos árbitros. Mas era um xingamento tão grande em relação às marcações da torcida dos Ravens, tá? Que a transmissão ficou completamente sem graça. Mas mesmo assim, não tem nada pior do que a Fail Mary. Era o Monday Night Football da semana 3. Os Packers e os Seahawks, os dois estavam 1-1. Os Packers naquela temporada, eles estavam numa pegada meio de se recuperar da decepção do ano anterior, que eles terminaram 15-1 a temporada regular e apanharam no Divisional Round, voltando da folga para os Giants. E os Seahawks, eles estavam com um tal calor, o Russell Wilson, que pegaram na terceira rodada, e aí, depois de terem pago caro no Matt Flynn, que inclusive era dos Packers, na Free Agency, o Russell Wilson ganhou a posição. E, pô, rapaziada, eu lembro desse jogo, porque eu lembro muito bem desse dia. Eu tinha
13, 14 anos. Então, assim, já a memória já funcionava bem. Foi um jogo muito ruim. Mas muito ruim mesmo. E aí o fatídico momento da Fail Mary acontece quando tá 12-7 no final do último quarto. Tava faltando 8 segundos no cronômetro. Era uma quarta pra 10 do Seahawks, então era literalmente a última jogada da partida. E aí o Russell Wilson, que na época ele aguentava correr muito bem, aliás, eu acho que a principal razão pra ele ter caído tão rápido é que a mobilidade dele não existe mais. Mas quem viu o Russell Wilson no começo da carreira dele sabe que essa mobilidade era, assim, o super trunfo dele. Ele escapa do pocket, escapa do sec, e aí ele lança da linha de 40 jardas até a endzone. O safety dos Packers, o Jennings, ele intercepta a bola, ele tem a bola e o controle com as duas mãos, e o Golden Tate ele tem uma mão embaixo da bola. Rapaziada, na boa, é uma interceptação claríssima, tá? Qualquer pessoa com dois olhos funcionais consegue ver que foi uma interceptação. Que o Golden Tate ele não tem o controle da bola, que o Jennings tem o controle da bola, que ele cai com a bola no chão com controle e que deveria ter sido uma interceptação e o jogo acaba dali. Ponto. Isso não pode haver discussão com relação a esse ponto. E aí começa o grande problema. O árbitro que tá no fundo da endzone, ele corretamente marca touchback, porque a bola foi interceptada na endzone. Só que o árbitro que sai correndo da sideline, ele chega perto da cena e marca touchdown. Ninguém entendeu absolutamente nada, só que os jogadores do Seahawks estavam comemorando a marcação de touchdown. E aí os árbitros ficaram muitos minutos, sabe? Não foi um review comum, rápido, como a gente sempre tem. Não, eles ficaram muitos minutos na tela e aí decidiram ficar com a marcação de campo, porque supostamente não tinham certeza. Então deram touchdown pro Seahawks. Tá? A marcação oficial de campo foi a do árbitro da sideline. Então foi touchdown. Confirmaram o touchdown com o review. E aí os Seahawks ganharam o jogo. O pior de tudo é que depois de todo esse tempo, a regra ainda era diferente na época. Então todo mundo saiu correndo pro vestiário, só que a regra obrigou que os jogadores dos Seahawks voltassem para campo, que os jogadores dos Packers voltassem para campo, depois de uma coisa inacreditável que todo mundo já tinha percebido naquele momento que tinha sido uma interceptação, e obrigaram os caras a chutar o extra point. Se fosse hoje, Seattle seria obrigado a chutar o extra point, porque os Packers poderiam empatar com uma conversão de 2 pontos, mas aí Seattle só ajoelharia na bola, claro. Na época eles tiveram que chutar, não tinha o retorno para 2 pontos, então ficou assim, pior ainda essa volta deles. Irmão, foi uma loucura. Assim, os caras dos Packers estavam marada no Twitter, tá? Eles estavam xingando Deus e o mundo. O TJ Lang foi um dos caras que mais xingaram. Com toda razão, tá? Dou toda a razão pros caras. E o argumento era assim: pô, pega o dinheiro da multa e paga os caras. Paga os árbitros reais. Isso aqui não dá pra jogar futebol americano. E todo o poder de barganha da NFL acabou ali, né? Tipo, não tem mais o que ser negociado. Você tem que pagar os árbitros principais e acabou. Assim, sem discussão. Isso foi tão rápido que os árbitros na semana 4 no Thursday Night Football, eu não vou lembrar qual é o jogo, não faz diferença também. Eu acho inclusive que era dos Ravens, mas não faz diferença. Da semana 4, os árbitros reais já estavam de volta. Por quê? Porque como acabou todo o poder de barganha da NFL, foi muito mais fácil para os dois lados, a associação e a NFL, chegarem num acordo de barganha coletivo. E aí, eles só chegaram nesse acordo na sexta-feira, antes dos jogos de domingo da semana 4. Mas aí o Goodell tirou o lockout para que os caras pudessem trabalhar, mesmo sem esse acordo de barganha coletivo feito. E pô, vocês já me viram defender que o Roger Goodell é um bom comissário para a liga, tá? Eu acho que ele demorou a entender algumas questões que eram muito sensíveis, ele poderia ter lidado melhor com pontos importantes, principalmente nos primeiros anos, tá? Acho que a primeira década dele na liga não foi tão boa assim, mas acho que hoje ele faz um ótimo trabalho como comissário, de verdade. Acho que ele faz muito melhor um trabalho que o antecessor dele, que é o Paul Tagliabue. O Pete Rozelle, infelizmente, é incomparável, sabe? A gente nunca mais vai ter um comissário do nível do Pete Rozelle, mas o Goodell hoje ele tem muito prestígio, inclusive com os donos. E eu vi ele pessoalmente no jogo em São Paulo e ele ficou assustado com a minha reação. Eu também ficaria, mas essa é a história que eu conto pra vocês outro dia. Só que assim, o dinheiro da NFL não tinha como falar mais alto ali, tá? E a liga tava, de novo, a liga tava sob muita pressão por conta dessa questão de saúde, então tiveram que resolver isso em questão de dias para não ter mais esse problema. Final daquela temporada de 2012, os Packers são eliminados no Divisional Round pro San Francisco 49ers, no jogo que o Colin Kaepernick, assim, confirma que ele é o cara, enquanto que os Seahawks têm uma temporada muito surpreendente, que ali é o surgimento oficial da Legion of Boom. Eles também caem no Divisional Round pro Atlanta Falcons, depois os 49ers ganham dos Falcons na final de conferência, os 49ers perdem justamente pro Baltimore Ravens, enfim, me enrolei todo falando aqui.
mas fica a prova que o dinheiro nem sempre fala mais alto, mesmo na NFL. Amigos, eu vou ficando por aqui em mais um vídeo, tá? Queria deixar um lembrete aqui pra vocês, pra pedir vocês se inscreverem, deixarem um like, e principalmente acessarem o site, tá? E esse é um pedido muito sincero mesmo pra acessarem o site, porque, sim, estamos sem o Twitter no Brasil, não vamos usar VPN pra divulgar nada, até porque nosso público não veria, mas pra você não perder nada, nenhum conteúdo, você tá sempre ligado nas nossas coisas. A gente tá publicando conteúdo num volume até maior que o esperado, eu diria, com relação às coisas da NFL, com relação à primeira semana que passou. E eu acho que o site tá muito legal para assinantes. Quem não é assinante, assine o site. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Os preços são muito baixos. Estamos ainda em 9,90. Não fizemos os ajustes porque a semana da NFL foi loucura. No mais, muito obrigado por ficarem comigo até aqui. Até a próxima e um grande abraço.